Bom, olá pessoal, dando continuidade aqui, aula de matrizes, então coloquei aqui matrizes 2. Na aula passada nós vimos a lei de formação das matrizes, agora nós vamos fazer algumas operações com as matrizes, tá? Bem tranquilo, nada complicado não. Então vamos lá. Primeira coisa, então, em certos casos a gente sugere a necessidade de efetuar operações com matrizes, no caso adição, subtração, multiplicação de uma constante real por uma matriz, ou seja, na verdade, é um número real que você acaba multiplicando pela matriz. Você também tem a multiplicação entre as matrizes e tem a inversa. No caso dos exercícios que eu passei para vocês, eu não passei exercício de inversa, tá? Mas aqui eu vou falar dela para conhecimento, mas eu acabei não pedindo em exercício. Então, aqui eu não vou ficar lendo muito, não, tá? Mas é só para saber aqui que eu já tenho, aqui tenho duas matrizes aqui. Então, na verdade, dá para eu fazer essas soma aqui e subtração aqui de matrizes, no caso. É preciso que todas elas tenham o mesmo número de linhas e colunas, tá? Então tem que ser igual. Se não for igual, não vai rolar aqui. Então, vamos lá, ó. Veja que aqui eu tenho duas linhas, duas colunas, e aqui essa daqui é duas linhas, duas colunas. Deixa eu pegar só um laser aqui, o apontador, é mais fácil para observar. Então, aqui duas linhas, duas colunas, duas linhas, duas colunas, tá? Então, a gente vem aqui para o próximo. O que a gente vai fazer aqui nessa adição aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, veja, menos 4. Eu vou pegar aqui com esse camarada aqui, 2. Então, menos 4 mais 2, menos 2. 1 mais 0, 1. 3 mais 3, 6. E 2 mais 4, 6. Tá vendo? Bem tranquilo aqui, tá? Quem está aqui nessa posição A11 é aqui na mesma posição com esse camarada aqui, tá? Ó. Então, quem tá, cada um no seu cada um, tá? Ó. Posição 1 com posição 1, e esse aqui com esse daqui, e assim vai. Bem tranquilinho, tá? Bem tranquilinho mesmo, bem simples aqui. Agora, na subtração, também é a mesma coisa. Elas devem ter a mesma ordem, tá? O mesmo número de linhas e colunas, tá bom? Então não tem muito segredo também o que você vai fazer aqui não. Então a gente pode fazer aqui. Aqui está pedindo, no caso, para fazer B, essa matriz, menos essa matriz, tá? Então eu estou fazendo B menos A, tá? Não A menos B, mas B menos A, para poder entender aqui, ó. Então eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz, ó. Então 1 menos 5, tá vendo? Ó, menos e menos acaba ficando mais, tá? Por isso que deu 6. Então ficou 1 mais 5, deu 6. Menos 2, menos 0, vai ficar menos 2 mesmo, não tem jeito. Aqui 2, menos e menos, ó, menos e menos mais. Então 2 mais 1, 3. E 1 menos 4. Então sinalzinho do maior, hein? Então 1 menos 4, menos 3. Sinal do maior, o 4 ficou negativo, tá certo? Também sem muito segredo, aqui bem simples de fazer, de resolver. Agora, quando eu multiplico a matriz por uma constante, k, no caso um número real, tá? Então aqui eu estou fazendo, eu quero fazer 3 vezes essa matriz aqui. Então aqui é bem simples também fazer, é só multiplicar o 3 por todo mundo e boa. Ó, o 3 vezes 1 menos 2, o 3 vezes 1, poderia já colocar direto isso daqui, tá? Mas eu estou fazendo aqui detalhado, como é a primeira vez para vocês perceberem, ó, o 3 vezes o 3 e o 3 vezes o 2, e já poderia ter colocado diretamente isso aqui, já esse resultadão aqui, tá? Então ficou lá menos 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. Acabou aqui a história, tá? Então esse camarada que está aqui fora
essa constante real aqui, multiplica por todo mundo que está aqui dentro e boa, tá? Sem segredos também, não tem muito aqui a se fazer. Bom, agora quando a gente fala de multiplicação entre matrizes, aí a gente tem que prestar atenção um pouquinho mais para não acabar não se confundindo, tá? Então, porque se você se confundindo, não vai dar bom, não vai rolar. Então, existe o produto de A vezes B, ou A ponto vezes B ali, com ponto ou sem ponto, tá? Dá na mesma. E somente seu número de colunas A da primeira matriz é igual ao número de linhas B da segunda matriz. Como assim? Existindo também a matriz AB, ela tem o número de linhas A da primeira matriz e o número de coluna B da segunda matriz. Como assim? Não entendi muita coisa, mas vai ficar aqui mais fácil para entender. Então, aqui da primeira matriz aqui, o número de linhas, tá? Número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o número de linhas da primeira, né, tem que ser o número de colunas da segunda. Mas aqui a gente vai ver melhor aqui no exemplo aqui que fica mais fácil, tá? De você entender. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Veja, quantas linhas tem aqui na primeira matriz? Uma linha, duas linhas. Quantas colunas tem aqui na segunda matriz? Duas colunas. Então, o número de linhas da primeira, duas, tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Se não for assim, já não dá para você fazer multiplicação, tá? Não dá para você fazer a multiplicação. Agora observe aqui, ó. Uma, duas, três. Três linhas da segunda. Três linhas da segunda é igual a três colunas da primeira. Perfeito? Tá? Só recapitulando. Duas linhas da primeira igual a duas colunas da segunda. Três linhas da segunda igual a três colunas da primeira. Certinho? Isso definido, você consegue fazer a multiplicação aqui. Tá? Esse detalhe aqui é o que eu acabei de falar, só que aqui está num esqueminha. Tá? No caso, quando eu fizer essa multiplicação, eu terei uma matriz nesse formato aqui. Ó. Uma matrizinha aqui quadrada, tá? Então, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Então, eu terei uma matrizinha aqui, tipo 2 por 2. Tá? Então, a gente vai aqui para a próxima. Verificar aqui. Ó. Como é que eu vou achar cada elemento? Então, o primeiro lá, que é o 1, 1. Como que eu vou calcular ele? Eu vou pegar aqui, ó, ficar coloridinho, fica mais fácil. Ó. Essa linha aqui, eu vou multiplicar por essa coluna aqui. Como assim? Dessa forma aqui, ó. Então, eu vou fazer o menos 3 vezes o menos 1. Menos 3 vezes o menos 1. O 1 vezes o 3. E o 0 vezes o menos 2. Tá vendo? Ó? Cada elemento daqui, eu estou multiplicando por um elemento daqui. Correto? Feito isso, eu faço a multiplicação e vou somar. Tá vendo? Ó? 3, 3, 0. 3 mais 3, 6. Então, eu achei o primeiro elemento lá da minha coluna quadradinha lá. Aqui está x11, mas poderia ser a11, tá? Agora, como que eu faço o próximo lá, que é o elemento que está lá na primeira linha, na segunda coluna, o 1, 2. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu continuo na mesma linha da primeira aqui, só que agora eu vou multiplicar aqui pela segunda coluna.
e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro. O menos 3 vezes o 2, o 1 vezes o 5 e o 0 vezes o 6. Vou multiplicar tudo e somar o que eu tenho que somar aqui. Então ficou menos 6 mais 5 mais 0, que é igual a menos 1. Então a primeira linha já está feita lá. Agora vamos para a linha de baixo, né? Vamos para a linha 2, coluna 1. Achar esse elemento aqui. O processo é o mesmo, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, essa linha vezes essa coluna, fazer o mesmo processo que eu fiz aqui no de cima. 2 vezes menos 1, mais 4 vezes 3, mais menos 2 vezes menos 2. Multiplicar tudo que eu tenho que multiplicar, tomando cuidado com as regrinhas de sinais que eu preciso tomar aqui. Somo, subtrai que eu tenho que fazer. Achei aqui 14. Mesma coisa eu vou fazer para achar o último elemento lá, no caso, tá? Que está lá na posição 2, 2, ou seja, na linha 2, coluna 2. Fazendo a mesma coisa aqui, ó. Essa linha vezes essa coluna. Cada um com seu cada um. Então, 2 vezes 2. O 4 vezes 5. E o menos 2 vezes 6. Fazendo a continha aqui, ó. Cheguei lá a 4, 20 e menos 12. Fazendo aqui a soma e subtração aqui necessária. Deu 24 menos 12, que deu 12. E agora aqui, na hora de substituir, é só colocar aqui, ó, esse no primeiro, esse aqui também na linha 1, coluna 2, né? Linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. Então, aqui está feita a minha multiplicação de matriz. Difícil não é, só tem que tomar cuidado, seguir o passinho que eu falei aqui, que fica bem tranquilo de fazer, tá? Bom, aqui é só uma observação, tá? Que no caso das matrizes 2 por 3, 3 por 2 do exemplo anterior, existe o produto BA que é do tipo 3 por 3, tá? É só para apenas uma observação para saber, porque elas se comutam, tá? Então, então, no caso, A é uma matriz quadrada e existe o produto A vezes A, que também pode ser indicado por A ao quadrado, tá? Só para falar que é uma matriz quadrada também representada por A ao quadrado. Bom, equações que envolvem produtos de matrizes. Como assim? Eu vejo que eu tenho aqui uma matriz A2 e menos 1, 1 e 1, e uma matriz B aqui, ó, 5, 4. Mas aqui eu tenho que resolver essa equação matricial aqui, ó. AX é igual a B. O que é isso? Eu tenho que fazer da seguinte forma. Toda vez que aparecer aqui uma equação matricial, você vai fazer dessa forma. Então, A vezes X é igual a 5, 4 no caso aqui. Então, eu tenho que descobrir esses valores aqui, ó, de X e Y. Então, aqui é só fazer a multiplicação, como a gente fez lá no anterior. 2 vezes x, 2x, e menos 1 vezes y, menos 2y. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, 1 vezes x, x, e 1 vezes y, y. Tá? E aqui eu vou resolver isso aqui. Isso é igual a isso, tá? Agora eu tenho que resolver isso aqui. Então, 2x menos y é igual a 5 e x mais y é igual a 4. Eu não pedi isso aqui no exercício também, tá? Essa equaçãozinha matricial, mas aqui fica para conhecimento também. Como que eu resolvo isso daqui, ó? Isso aqui é um sisteminha, tá? A gente vai ver voltar um pouco mais em sistema quando a gente for trabalhar sistemas lineares, mas esse sistema aqui é sistema lá de resolução de sistema lá do segundo do ensino fundamental, tá? Então aqui primeiro a gente escolhe, ou tem algumas formas de resolver o sistema, por adição, por substituição, mas nesse caso aqui estava bem facinho de resolver por adição. Eu poderia pegar o que aqui, ó,
esse y com esse aqui, ó, eu posso cancelar aqui, ó, cancelo, tá? Somo 2x com x, que fica 3x, e 5 com 4, que dá 9, né? Então fica 3x igual a 9, fazendo uma equaçãozinha, né, básica do primeiro grau, perdão. Então 3x igual a 9, deixo o x sozinho e passo o 3, está multiplicando, dividindo. 9 dividido por 3, 3. Achei o x, x3. E como que eu acho o y1? Aqui você escolhe como que você quer fazer. Ou eu substituo esse x nessa primeira equação aqui, ou eu substituo esse x aqui na segunda equaçãozinha aqui, ó, e resolvo. Se eu fizer aqui na segunda, que está mais facinho de fazer aqui, ó, eu coloco x aqui, vai ficar 3 mais y igual a 4. Deixo o y sozinho, passo o 3 para cá, positivo passa negativo, então fica 4 menos 3. 4 menos 3, y igual a 1. Tá bem tranquilo isso daqui. E aí eu tenho aqui minha equaçãozinha matricial aqui, ó. X é igual a 3, 1. Seguindo aqui para a próxima página. O que é uma inversa de uma matriz quadrada, tá? Bom, dizemos que uma matriz quadrada de ordem n é invertível se e somente se existir uma matriz B tal que AB igual a BA, que seja igual a inversa. No caso, a matriz B é chamada de inversa e a matriz A é representada por A elevado a menos 1, que é a mesma coisa, tá? Significa que é inversa. Então, A é inversa de B, A é igual a B elevado a menos 1, e o contrário disso, B é inversa de A, quando B, a gente representa ali B é igual a A elevado a menos 1. Então, dadas as matrizes aqui, ó, A e B, vamos obter os produtos aqui AB e BA. Então, os produtos aqui AB. Fazendo aquele processinho, né, ó, pessoal. Eu estou fazendo aqui já direitinho aqui, ó. Tá? Já estou fazendo aqui um pouco mais direto. Uma da outra aqui. Nós vamos chegar esse resultado aqui. 1001. Tá certo? E a mesma coisa aqui embaixo. Nós vamos obter a mesma coisa. Tá? Então, nós temos aqui a inversa 1001. Então, note que AB é igual a BA, ou seja, a gente tem aqui uma matriz identidade de ordem 2, tá? Matriz identidade. A gente chegou a falar de matriz identidade lá na outra aula, mas eu só comentei. Tá vendo que isso é uma matriz identidade, tá? De ordem 2, porque a gente tem duas linhas e duas colunas. Então, como que eu calculo a inversa dessa matriz aqui, ó? 2 menos 5 e 1 menos 3. Eu vou pegar A vezes a inversa. Então, A é 2 e menos 5 e 1 e menos 3. Aqui eu vou calcular esses valores aqui para eu saber qual é a inversa dela, né? Então, eu tenho que descobrir aqui o valor de A, B, C e D. Tá? Mas a gente já viu lá que a gente usa essa relação aqui, ó. 1001 numa matriz quadrada, tá? 1001. Fazendo aqui, ó, as relações aqui, ó. 2 vezes A, 5 menos 5 C, aqui, ó, 2 vezes B e 5 menos D, e a mesma coisa embaixo, tá? Aqui tá 1A, mas podia ser, só ficou A, mas podia ser 1, mas a gente não fica utilizando, tá? E aqui, ó,
menos 3 vezes o C, mesma coisa aqui. 1B e menos 3D, e depois resolvendo aqui, ó, que é igual a 1001, resolvendo aqui, nós teremos isso, ó, este é igual a esse, este é igual a este, e mesma coisa desse lado, este igual a este, e esse lado, esse aqui, igual a esse aqui. A gente tem dois sisteminhas aqui, ó. Como que a gente resolve isso? A gente resolve, vai resolver lá na próxima página. Lembrando que isso eu não passei exercício de matriz inversa, tá? Mas aqui é para conhecimento. Então, voltando lá, ó, nos dois sisteminhas, eu peguei aqui o primeiro e eu vou resolver aqui através da adição. Mas veja, como eu quero eliminar uma das letras aqui para facilitar minha vida, então eu multiplico essa segunda equaçãozinha aqui por menos 2, tá? Para poder, ó, por menos, para aí vai ficar negativo aqui, e eu vou poder cancelar aqui, ó, na próxima, tá? Por isso que eu estou multiplicando aqui por menos 2. Eu tenho que multiplicar por um número que eu possa deixar pelo menos das duas letras aqui iguais, porém com sinais opostos, tá? Isso lá, voltando lá em sistema, para a gente poder cancelar e trabalhar com apenas uma incógnita. Então, fazendo isso aqui, ó, tudo por menos 2, eu fiquei com isso, ó, menos 2A mais C, ó, menos e menos deu mais 6C igual a 0. Cancelando aqui esta com essa, eu fiquei com menos 5C mais 6C, ficou C, né? Aqui esse menos esse dá C, e um mais 0 aqui dá 1. Então, achei a letrinha C. Como que eu acho aqui o A, por exemplo? Se eu tenho a letra C, eu substituo aqui, tá? Ou nessa, tá? Eu escolhi para substituir nessa segunda. Então, eu fiquei com A menos 3 vezes 1, que é o valor de C que eu já achei. Então, A menos 3 é igual a 0. Então, A é igual a 0. Vamos corrigir aqui, que não está certo esse negócio aqui não. Tá? Que não é isso aqui, A igual a 0 não. Então, aqui é A igual a 3, tá? Esse 3 aqui é negativo, ele passou para cá, ele ficou positivo. Bom, vamos para a próxima aqui. Se tiver algum errinho aqui, a gente conserta já também. Aqui eu vou resolver o segundo sisteminha. Tá? Então eu tenho aqui 2B. Deixa eu só trocar aqui a cor da canetinha. Vou pegar o laser aqui. Então eu tenho 2B menos 5D igual a 0 e B menos 3D igual a 1. Mesma coisa que eu vou fazer, tá vendo que eu vou multiplicar essa daqui de baixo por menos 2 para poder eliminar esses dois aqui, ó. Esse B aqui. Então fazendo isso eu fiquei com menos 2B mais 6D igual a menos 2. Cancelando aqui, ó, esses dois, então fiquei aqui com 6 menos 5, deu um D, ou só simplesmente D, e aqui o D ficou menos 2. Fazendo aqui a substituição, estou pegando esse menos, substituindo aqui, então eu vou ficar com B menos 3 vezes D, que é igual a 1, aqui, e aqui eu vou ficar com B menos 3 vezes menos 2, que é igual a 1. Aqui vai dar 6. 6 igual a 1. 1 menos 6, porque 6 é positivo. Então aqui ficou B igual a menos 5. Tá? Então, claro que aqui vai estar errado Não, deixa eu ver se ficou certinho aqui. Aqui ficou, ó, aqui em cima estava erradinho, tá? Mas aqui embaixo tá certinho. Tá? O meu A é 3, tá? O meu B é menos 5. Meu C é 1 e meu D é menos 2. Aqui foi 1.
na hora de fazer ali ficou errado, tá? Mas aqui embaixo ficou certinho. Então, essa daqui é minha matriz inversa, certo? Então, bom, era isso aí. No caso que eu pedi para vocês é multiplicação, adição e subtração, que é bem tranquilo, tá? Nada muito complicado. Agora que a inversa tem que pensar um pouquinho mais. A gente trabalha um pouquinho de sistema, mas como a gente vai trabalhar com sistemas lineares, a gente vai acabar vendo o sistema de novo. E aí a gente não tô cobrando tanto agora, tá? Mas caso de dúvida, olha a aula, volta, vê de novo, tá? E aí você acaba tirando algumas dúvidas, tá bom? Então, até mais.